princípios em que se baseia a filosofia hermética. Bom, pessoal, vocês têm visto aí, bem recentemente, aquele livro O Segredo e outras filosofias que andam surgindo aí pela internet. Essas filosofias foram todas baseadas nesses 7 princípios que são a base da filosofia hermética. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O segundo princípio é o da correspondência. O terceiro princípio é o da vibração. O quarto princípio é o da polaridade. O quinto princípio é o do ritmo. O sexto princípio é da causa e efeito. O sétimo princípio é o do gênero. Esses princípios da filosofia hermética ajudam a explicar e dar sentido para qualquer sistema de magia que vocês estudarem. Ajudam a compreender se um princípio que estaria sendo explicado numa dessas filosofias novas aí, né, mecânica quântica e outras coisas mais aí que vão surgindo, se esses princípios estão corretos, então é só ver se eles se baseiam nesses princípios herméticos. Esses princípios herméticos correspondem a verdades absolutas, tá? E você pode aplicá-los em tudo na vida para poder compreender, pelo menos dentro da nossa limitada capacidade, compreender o todo. O primeiro princípio é o do mentalismo. O que é que fala o princípio do mentalismo? O todo é mente, o universo é mental. Quer dizer, nós somos parte do todo, mas não somos o todo, certo? Não somos o todo, somos parte do todo, tá? Então, o princípio do mentalismo, o universo é mental, obviamente se estende a nós. Tudo que você quiser pensar e desejar e focar, você pode criar na sua mente e pode conseguir realizar em sua vida, desde que você empregue o princípio da maneira correta, tá? Da mesma maneira que a criação de uma mente onipresente, né, que faz parte desse poder total, esse poder criador, tá? Criou tudo isso que está à nossa volta. Nós, como criaturas, né, do Criador, também temos o poder de criar. Então pensamento bem focado, ele cria forma e pode criar vida. Por que ele cria vida? Porque ele se movimenta em ondas, certo? São ondas mentais de vibração. E essas ondas se movimentam em átomos de segundo, porque a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz. Então, você pode criar coisas na sua vida de maneira muito intensa e muito rápida, mas depende inteiramente de vocês focarem a mente para mudar alguma coisa na vida de vocês, tá? Então vocês criam tudo. Diz o ditado que o inferno, quem cria somos nós. E por mais que o homem possa viver com os pés no inferno, se ele tiver com a mente no paraíso, né, ou no nirvana, ele consegue transpor os obstáculos que a vida vai apresentando. Então, neste primeiro princípio, em que falamos que o universo é mental, significa que você pode criar e transmutar a sua vida da maneira que você acredita. Se você é pessimista, coisas ruins acontecerão na sua vida.
Se você só sabe reclamar, a vida não te posiciona. Você não atinge resultados. Você tem que focar naquilo que você acredita. E de uma vez por todas, acreditar. Se o teu trabalho possibilita que você tenha 200 mil reais na sua conta bancária até o final do ano, se ele possibilita, veja bem, não adianta, é o que eu digo nos meus vídeos. Você tem um carrinho de pipoca, você não vai ter 200 mil reais. Não adianta. Se você é funcionário público, você tem um salário e você não vai ter 200 mil reais até o final do ano. Porém, se você tem um trabalho ou tem um meio de fazer isso, então você vai dizer o quê? O dinheiro já está na minha conta. É só um detalhe, ele vai conseguir. Vou conseguir, mas o dinheiro já está conquistado. Agora vamos trabalhar. Então vamos nos empenhar, vamos fazer acontecer, mas já está. Então a conquista está aqui na sua mente, porque quem teme perder já está vencido. Porque tudo consiste no quê? Numa força mental que constrói ou destrói. A mente pode construir a vida ou pode destruir a vida. Tá certo? Então, eu gostaria, que vocês refletissem muito bem antes de vocês propagarem um pensamento. Gostaria que vocês refletissem bem. Porque às vezes vocês criam infernos astrais na vida de vocês. Tá? Ah, minha vida é isso. Ah, eu vivo doente. Ah, eu não sei o quê. Se você ficar falando isso, você vai atrair aquilo para sua vida. Ponham isso na cabeça de vocês. Eu já tenho 200 mil reais na minha conta. Pronto. Agora, vou trabalhar. Mas já está lá. Vou fazer o ritual de prosperidade, que eu aprendi no curso lá de prosperidade. Vou fazer, mas já está ganho. Esse dinheiro está ganho. Então, é o que eu digo. Se o atleta olímpico, ele for lá para as Olimpíadas e trabalhar pensando que ele pode ser campeão e acreditar que ele pode ser campeão, de fato, ele tem chances de conquistar a medalha de ouro. Se ele não conquistar a medalha de ouro, ele vai conquistar a medalha de prata ou de bronze, mas ele vai ficar em evidência, porque a mente dele se posicionou em uma situação de que ele foi para lá como vencedor. Ele já é um vencedor antes de ir para lá. Ele já venceu aqui, ó, dentro da mente. Mas se você é um derrotado aqui dentro, você não vai vencer nada. Você não vai conquistar nada. Você não vai conseguir produzir nada na sua vida. Então depende inteiramente de você. Por isso que as pessoas perguntam, Pá, mas se eu fizer essa magia, eu vou conseguir isso? Eu falo, depende de você. O que adianta fazer uma magia se sua mente é a mente de um derrotado? Então, se você diz, eu tenho tal doença, você assumiu aquele papel, tá? Você assumiu aquele papel de doente. Então, doente você ficará, doente você estará. Se você não lutar para modificar aquilo dentro de você, mesmo que você tenha que procurar pessoas que possam te ajudar e trabalhar aquilo também você mesmo, você não vence esse obstáculo. Não vence. Entendeu? Não vence. Então, você precisa lutar, você precisa acreditar, você precisa formalizar na sua mente aquilo que você deseja. Este é um princípio básico da magia. Se você não formalizar na sua mente o resultado que você pretende com o seu ritual, por isso que o ritual não pode ter frivolidade, ele precisa ser dirigido para uma finalidade específica, entendeu? Então, você vai realmente conseguir conquistar, porque sua mente é forte, sua vontade é focada. Lembra de tudo isso que nós falamos? Então hoje eu estou pelas leis herméticas, porque as leis herméticas, o hermetismo é a base da magia, a nossa magia ocidental. Segundo, o princípio hermético é o princípio
da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Assim como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. A característica de um corresponde, de certa forma, com a característica de outro e vice-versa. Ou seja, se você conhece o teu interior e as suas potencialidades, você automaticamente, tá? Quando você conhece as suas potencialidades, você automaticamente vai compreender o macrocosmo, vai conhecer como funciona o mecanismo do universo. Conhecendo o teu interior, conhecendo os mecanismos da magia, da natureza, sabendo empregar esses princípios, você vai começar a compreender os mecanismos do universo. Se você compreende os mecanismos do universo, significa que a sua vontade estará devidamente alinhada com a vontade universal. Porque você trabalha em sintonia com a vontade universal. Então a sua vontade será a vontade do universo e a vontade do universo será a sua vontade. Porque você compreende pelos princípios da correspondência que você tem o poder de criar, pelo princípio do mentalismo. Segundo, que você conhece as leis universais e o poder criador, porque você conhece a si mesmo, conhece as suas potencialidades, você sabe até onde você pode chegar. O nosso plano físico nada mais é do que uma cópia imperfeita do nosso plano astral. Ah, é? É. Pois é. Entenderam? Então, o que acontece? O que é que tem lá no plano astral? O que nós temos aqui. Porque assim como é em cima, é embaixo. Ah, então tem cidades lá? Tem. Tem cidades. Tem trabalho? Tem. Tem trabalho. Então a gente não vai ficar lá dormindo em berço esplêndido. Não, não vai. Não vai. Tá? Vocês vão continuar a vida normalmente do lado de lá. Depende de vocês. Isso que eu falo, sem conhecimento, vocês vão ser escravos. Com conhecimento adquirido, vocês vão ter poder, e o poder leva à assunção espiritual. Entendeu? Conhecimento é poder. Do lado de lá é a moeda que compra a sua liberdade, que compra tudo que você precisa para evoluir. Do lado de cá, também. Mas as pessoas acham que não. Acham que não. Então, conhecimento é poder. Aqui e lá também. O terceiro princípio é da vibração. Nada está parado. Tudo se move e tudo vibra. Nada nesse mundo está em repouso. Tudo está em constante movimento. Tudo tem sua infinita vibração. Embora algumas coisas pareçam estar em repouso, na verdade estão dentro de um universo que não para de vibrar. A parede da sua casa que você está olhando aí agora, essa parede, é composta, tá, por átomos em movimento. A sua mente é que faz o universo material, que o solidifica, que o dá forma, certo? A nossa mente, a mente do homem, deu forma para esse universo, junto com a mente do poder criador. Não é só a mente do poder criador que criou o homem e tudo que existe. É a mente do homem também que criou. Nós acreditamos naquilo que nós estamos vivendo. Porém, se você vai se limitar dentro do campo material, né, para acreditar que tudo que você tem é o que você enxerga na tua frente, então, sinto muito, você é um materialista e você vai se dar muito mal, porque nem tudo que você vê é realmente da maneira que é só uma concepção, porque se você olhar a composição molecular,
dessa parede, você vai ver átomos em constante movimento. Certo? É isso que você vai ver. O que acontece? Na verdade, esses átomos, eles criam um vácuo, um portal. Se você, imagina o seguinte, imagina a roda de uma bicicleta. A roda de uma bicicleta. Está rodando. Rápido, tá? Você sabe que a roda da bicicleta, por ser raiada, mesmo que ela esteja rodando, te passa a impressão de que não tem raios, né? Que você consegue enxergar através daquele... No movimento, os raios você enxerga através. Como se não tivesse raios, se você rodar. Porém, se você colocar a sua mão na velocidade do nosso corpo normal, pá, o raio vai pegar na sua mão, nos raios da bicicleta, certo? Então, você não consegue atravessar. Se fosse uma bicicleta, uma roda numa bicicleta, do tamanho dessa sala, tá? Do tamanho dessa sala aqui, certo? Então, imagina o seguinte, que a roda está girando, tá? E você, supondo que você fosse passar na nossa velocidade, você teria que fazer um cálculo para você passar por esse raio sem que ele te pegue, né? Teria que ser uma super velocidade para você passar de um lado para o outro. Se você estiver devagarzinho, tudo bem. Mas se ele estiver rápido, você não vai conseguir passar. É por isso que a matéria passa essa ideia de que ela é sólida, tá? Passa a ideia de que ela é sólida. Ela passa a ideia. Mas na verdade é que se você andasse nessa velocidade da luz, por exemplo, você passaria. Você conseguiria passar pela matéria. Você criaria um portal. Você poderia passar. Entendeu? Então, é um princípio que explica. Porque tudo que vocês estão vendo está em movimento constante, está em vibração, certo? Tudo está em vibração. E as coisas também se carregam, tá? Se carregam ou não, tá? Com essa energia que está à volta, porque tudo está em vibração e se polariza também, tá? Então, se carrega. Então, vocês estão compreendendo agora o terceiro princípio de que tudo está em movimento, tudo. Se vocês estão começando, se vocês acreditam, essa matéria aqui, isso aqui é sólido, é matéria inerte, não é? É um conjunto de átomos em movimento, tá? Que pode se polarizar. Olha só, já estou passando para o quarto princípio. Qual é o quarto princípio? É o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, só muda a polaridade. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tudo tem o seu polo oposto para o perfeito equilíbrio e funcionamento contínuo do ciclo do universo. Somente os lados opostos, uns aos outros, conseguem se unir, transformando-se em uma parte do conjunto do universo. Então vamos lá. Então prestem atenção agora e abram a mente de vocês, tá? Prestem muita atenção que eu vou explicar agora. Isso vai tirar a dúvida que vocês têm. Porque vocês ficam vendo um monte de coisa na internet, né? Um monte de bobagem que falam por aí. Tá certo? Somente os bonzinhos. Os bonzinhos falam um monte de bobagem. Leiam o que está aí. Tudo tem o seu polo oposto para o perfeito equilíbrio. Ou seja, você equilibra a polaridade quando você tem a energia positiva e negativa
em equilíbrio. Não se chocando, em equilíbrio de condições. O corpo, ele se movimenta, os chakras são movimentados por força negativa, vinda da Kundalini, que é uma força telúrica, e pelas forças prânicas, que são forças positivas, de polaridade positiva. É isso que traz equilíbrio para o corpo. Se você tiver problemas com as forças telúricas, você limita os teus chakras inferiores e você fica, né, pela metade. Você não fica completo como ser espiritual. Da mesma maneira, se você for só negativo, o que acontece? Você limita a ação das forças prânicas. Então você se polariza negativamente. Entendeu? Então você tem que ser o pilar mediano, igual ao Templo de Salomão. Então o que acontece no plano astral? Tá aqui o plano físico. Então aqui para cima, o que é? Né? Positivo, os negativos estão aqui embaixo, tá? Maneira de dizer, né? Mas está aqui, nós estamos aqui no plano intermediário, porque é a manifestação. Manifestação, para ocorrer, tem que ter polaridade em equilíbrio. Então ocorreu a manifestação. Lembra do triângulo? Presta atenção, hein? Muito bem. Então, acima, embaixo. Quem é da via negativa? Quem são os seres da via negativa? Os Exus, demônios, sei lá. O que acontece com o ser humano? O ser humano, na maioria das vezes, se polariza como? Vocês acham? Positivamente ou negativamente? O que vocês acham? Quem responde aí? Positivo ou negativo? Negativo. Exatamente. Por que negativo? Porque ele se prende a padrões da matéria, porque ele fica depressivo, porque ele fica, enfim, tudo, ele fica com os diversos padrões de ego inferior, né? Ele não se controla nessas coisas, fica avarento, né? Cobiça, ódio, inveja, ele se polariza negativamente. Você acha que quando o cara morre, isso aí para por aí? Para nada. Ele fica polarizado negativo. Para onde que ele vai? Véu negativo. O que acontece no véu negativo? Por que ele vai para lá, véu negativo? Ele vai para o véu negativo porque ele precisa equilibrar a polaridade dele. A carga que ele recebe lá nos véus negativos ajuda ele a polarizar positivamente, porque ele começa a aprender, a entender. Você pode aprender. Como é que se aprende? Não é pelo amor ou pela dor? A maioria escolhe o quê? Pela dor, não é? A maioria escolhe pela dor. Não é isso? Então, pessoal, é isso. Os véus negativos existem para uma função de equilíbrio, de filtragem dessas mazelas humanas. Quando ocorre uma guerra lá em Israel, jogando bomba lá na Palestina jogando bomba em Israel, né? Morrendo gente, não sei o que. O cara lá do Girá mostrando um molequinho de 9 anos de idade segurando uma cabeça na mão. Pô, pelo amor de Deus, né? Onde que nós estamos? Sabe? Então, o que vai acontecer? Aquela energia nociva lá daquela região, né? Aquele povo vai tudo lá para baixo, via negativa. Continua lutando lá embaixo. Só que lá eles vão sofrer o efeito da polarização muito mais intenso. Vão sofrer para valer. Se aqui na Terra eles já sofrem, lá embaixo vai sofrer mais ainda o véu negativo, porque ele tem que se polarizar rápido, ele tem que se equilibrar. Então, aí ele se polariza. É para isso que existem os processos de crédito e débito kármicos.
É para isso que existe a roda de Sansara, que faz você viver, às vezes, a mesma coisa numa mesma vida em várias fases diferentes. É o princípio da polaridade que explica. Porque você pode se polarizar, ou você se polariza, né, negativamente, ou você fica em equilíbrio. Se você estiver em equilíbrio, ótimo, você vive bem, certo? Mas o que te dá discernimento? Conhecimento. Conhecimento e aplicação prática. É isso, certo? O ocultismo é estar vivendo na colua, caminho do meio. Caminho do meio, porque não existe essa coisa de, então positivo é bonzinho, negativo é malzinho. Não é. É uma polaridade só. Você precisa da polaridade negativa no seu corpo, porque ela te impulsiona para que você evolua. O véu negativo te impulsiona para frente. Entendeu? A polaridade negativa te impulsiona. E a polaridade positiva te dá consciência. Então, cada um tem uma função específica. Na falta do negativo, você fica um ser amorfo. Você não cresce, você não evolui, você pura e simplesmente se limita naquele estado que você está e você começa a se achar o dono da verdade, né? E pronto, só a sua verdade é que importa. Então não é a minha verdade que importa. A minha verdade é baseada na tradição que eu aprendo. Não é na minha verdade que eu criei. Eu detesto as pessoas que criam a verdade delas e acham que a verdade delas é a maior de todas. Quem é essas pessoas? Quem são? Nós estamos falando de uma tradição milenar. Será que essas pessoas sabem mais do que uma tradição que data de milênios? Não é? Então, se eu estou ensinando uma coisa para vocês, eu estou ensinando a nossa tradição. Eu não estou falando aqui, a crença do Francisco Marengo que está ensinando. Não é isso. Não tem nada a ver. Não é isso? Então, pessoal, às vezes é necessário um chacoalhão para que você... Veja bem, às vezes você está numa situação na sua vida que não está bem. O que acontece? Chega alguém e dá uma bronca em você, dá um chacoalhão em você. Ele passou a mão na sua cabeça? Não. Ele jogou uma carga negativa. Ele estava bravo, ele brigou. Mas aquilo te impulsionou, se acordou. Opa, peraí, essa pessoa tem razão? Tem razão? Então olha aí, a diferença. Estão entendendo agora? Então acho que agora esse princípio da polaridade está clareando a mente de vocês. Tá? Vocês conhecerem esses princípios, ninguém enrola vocês. Ninguém. Ninguém vem com essas filosofias capengas, porque tudo que eu escrevo no meu Facebook se baseia nesse aprendizado. Prestem atenção para vocês verem. Tem fundamento dentro da minha tradição. Não é porque eu acredito. Vamos ao quinto princípio agora, que vai começar a vai ajudar mais ainda a compreensão dos 4 primeiros princípios. Qual é o quarto princípio? O quinto princípio? O princípio do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. Olha o que eu falei. A manifestação, ela existe por oscilações compensadas, do positivo e do negativo. Na medida do movimento da direita, tá? A direita é a medida do movimento da esquerda. Tá certo? O ritmo é a compensação. As coisas estão sempre em constante movimento. Esta lei explica o ritmo desses movimentos. É através da sequência que circula, repetida, de um mesmo movimento, o caminho que se compõe o resultado da transformação. Então, o que acontece? Aí eu falo assim para vocês. Eu falo, Maria, execute este exercício diariamente.
pois sua vida está com este problema. E se você executar este exercício diariamente, você irá transformar a sua vida. O que é isto? É ritmo, é cadência, certo? É cadência. Já viram o soldado marchando? Soldado marchando, já viram? Né? Eu fui militar, né? Então, você vai marchar, você bate num ritmo só. Pá, 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 vai marchando. Os movimentos são idênticos. Aí forma aquele corpo bonito, né? De um só movimento. Toda aquela tropa. É a cadência. A cadência é ritmada por uma batida. 1, 2, 3, 4. É um ritmo constante. Se você ritmar a sua vida com exercícios que te trazem crescimento, você progride, né? Progride. Exatamente, Marcelo. Exatamente. Os dois polos acendem a lâmpada. Você precisa das duas polaridades. Tá vendo só? Tá vendo só como é que é a coisa? Então, vocês começam a perceber que o ritmo é que faz a diferença quando vocês querem crescer, executar, conquistar alguma coisa, né? Vocês precisam manter o ritmo, mas manter o ritmo dentro de coisas construtivas que vocês fazem. Então, meu pensamento, eu preciso manter o meu pensamento ritmado em coisas construtivas. Se eu permitir que o meu pensamento caia e eu vou, né, ficar depressivo, para baixo, me jogar para baixo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? As coisas vão para baixo. Então eu estou perdendo o ritmo, a cadência, certo? Então não pode, né? Tem que acertar. Então, ô Renan, você lembra, você é militar, você sabe o que o oficial fala, né? Acerta o passo militar. O cara tá fora da cadência. Por que ele tá fora da cadência? Acerta o passo, entra no ritmo. De novo, é isso. Por quê? Porque o universo funciona dentro de um ritmo pulsante, uma cadeia pulsante. Se vocês, presta atenção, alinharem o pensamento de vocês nesse mesmo ritmo universal, vocês vão conseguir tudo que vocês querem na vida de vocês. Se vocês bloquearem, se vocês se permitirem sair dessa cadência, desse ritmo, dessa consonância universal, por quê? Porque a cadeia de movimentação da criação é igual assim. Imagina que o que acontece quando você joga uma pedra no meio do lago? Tem um laguinho ali, parado, sossegado, né? Eu vou lá, vou perturbar esse lago, né? Eu jogo uma pedrona lá. Forma ondas, não forma? Tá? Se eu tiver aqui na ponta, eu vou ser atingido por essa onda, tá? Porque eu propaguei, foi propagado, né? A pedra foi jogada, vai ser atingido. Quando eu atingi, aquilo me pegou, aquela informação me pegou, que é a onda, não é? A onda de energia. Mas, e o que acontece? Aí, a onda, ela tende para o centro depois de volta. Ela faz isso, expande ao máximo e, ó, volta. Quando eu joguei para o universo, junto com essa onda pulsante, constante, aquilo que eu preciso, dinheiro, carro novo, não importa, gente, não importa. Pensou, namorado, namorada, entendeu? Conquista do emprego, melhora de saúde, você jogou no universo. Quando ele voltar de novo no pulsar dele, no ritmo dele, ele te traz o resultado que você quer. Depende de você, entendeu? Essa é uma das chaves da magia que muito poucas pessoas entendem e dificilmente vocês vão escutar alguém falar por aí da maneira que eu estou explicando. A minha prática, o meu ritmo, me possibilitou entrar dentro
de um campo, né, mais profundo de conhecimento dentro das artes mágicas, para compreender essas coisas e saber como funcionam esses mecanismos. Por isso, quando eu digo, a pessoa vem aqui, está com problema espiritual, vem aqui, eu falo, pode vir sossegada, você vai ser curado, não vai ter mais problema nenhum, porque eu tenho certeza disso. Por que eu tenho tanta certeza? Por que vocês acham? Porque o meu pensamento está ritmado com as forças universais, e a minha vontade, ela é una com a vontade do poder criador. É por isso. Entenderam agora? Entenderam o mecanismo agora? Então tá bom. Vamos ver. Vocês aprenderam 5 importantes princípios do hermetismo, tá? Nós vamos falar do 6º importante princípio do hermetismo. 6º princípio, que é importantíssimo, é a lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida, uma lei universal. Então o acaso não existe como força, não existe. Tudo tem uma explicação. Não há muitos planos de casualidade, mas porém nada escapa à lei. Então, se nada escapa à lei, tudo tem uma função de ser da maneira que é. Olhem a natureza. Olhem a natureza. Vejam só. Olha a natureza. Nada se perde, tudo se transforma. Certo? Por quê? Porque a natureza obedece a esse princípio. Se a árvore cai na mata, ela se decompõe, ela é, digamos assim, né, a sua estrutura é digerida pelos vermes, pelas formigas, ela é transformada, ela vai ser transformada num componente orgânico que vai tornar o solo, fertilizar o solo novamente. Então há um ciclo na natureza, que nada se perde, tudo se transforma, porque é uma lei da causa e efeito. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito, e todo efeito tem sua causa. Se vocês estão enfrentando uma situação na vida de vocês, porque eu estou rouco, porque eu andei sem blusa, pegando umas golpadas de vento, então a causa foi o quê? Descuido, não é? Tem que me cuidar. Fui saindo aí sem blusa, né? Peguei uma golpada de vento, né? Me descuidei, tinha tomado um banho quente, saí no vento gelado. Pronto. Foi a causa e o efeito. Simples. Tem o quê? Né? Então você tem que perceber. Eu sei qual foi a causa. Eu sei o efeito que eu estou vivendo por conta da causa. Tudo que você está vivendo tem uma causa. Se você tem um problema de natureza mental, espiritual, psicológica ou física, tem um princípio lá atrás, uma causa lá atrás que causou este efeito. Então você tem, conhecendo a causa, você transforma o efeito, você modifica o efeito. Se você for um entendedor das causas, você compreenderá os efeitos. Entenderam? É isso. O efeito do que acontece na vida de vocês é de uma causa que está lá atrás. Ninguém gosta de se olhar para dentro, tá? Ninguém gosta. A pessoa se olhar no espelho para enxergar a alma dela, a pessoa não gosta muito não. Ela não gosta, porque ela tem defeitos. E quando eu falo, quando você evocar um daimon da Goécia, muitos deles vão mostrar os defeitos que vocês têm. Vocês estão prontos para enxergarem esses defeitos numa entidade que vai mostrar isso como se fosse um reflexo daquilo que você tem de pior? Vocês estão prontos para isso? Pronto para enfrentar os seus traumas? Pronto para enfrentar os seus medos? Presta atenção. Eu sou forte, corajoso.
Estou falando sério. Não estou brincando. Tá? Estou falando sério. Vocês estão realmente prontos para isso? Se vocês não estiverem prontos também, né? O que adianta? Eu acho assim, a vida é aquela história, né? Você tem que estar sempre pronto para o próximo passo. Se prepare e vá. Mas se prepare. Se você está se preparando, você está mantendo o ritmo. O ritmo vai modificar as coisas. Se você vai conhecer a causa e modificar o efeito. Pronto. Vocês estão entendendo agora o sexto princípio hermético. E aí? Tá vendo? Na magia, funciona esse princípio? Lógico. Vocês não querem um efeito? Então tem que ver o efeito causal para conseguir um determinado efeito. Então, se vocês conhecerem a causa, vocês vão conseguir produzir o efeito. Isso é magia, ou não? Não é? Tá certo? Então, estão vendo aí um mecanismo universal, tá? E uma lei hermética aplicado. Não só quer saber o círculo mágico, a baqueta, a espada, como é que eu faço para evocar fulano de tal, o que ele pode conseguir para mim. Mas ninguém se preocupa com isso. Então, quando eu digo para vocês que essas pessoas bobocas, despreparadas, ficam escrevendo besteira na internet, não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu estudo os princípios e conheço. É só isso. E as pessoas não estudam porque eu vejo o que elas estão escrevendo. Veja se o que elas escrevem se baseiam nesses princípios. Simples. Se não se basear, esquece. A pessoa não sabe nada. É só isso. É só isso. É simples. Certo? O sétimo princípio, que é um princípio mágico. É mágico esse princípio, hein? Olha só, presta atenção. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Tudo tem a sua polaridade, feminino e masculino. O universo é formado assim. Subentende-se que o poder criador é masculino e feminino. São os dois, é ambivalente, certo? Um poder que se constantemente expande, pum, 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 né? Originando a polaridade, né? Vai formando o triângulo da manifestação, vai indo, vai formando, vai pulsando no ritmo constante, não para, e vai indo, é assim, certo? O termo chinês Yin Yang considera essa ideia, é a base do equilíbrio, tanto em sua característica criativa como objetiva. O nosso ânima, poder feminino, que é negativo, e o ânimos, poder masculino, que é positivo. Polaridade harmônica, não tem nada a ver negativo ruim, positivo bom, não tem nada a ver. Mulher é uma polaridade negativa, o homem é positivo. É simples assim. Mulher é intuitiva, ela é lunar, o homem é solar. Simples. O Sol é polaridade positiva, a Lua é polaridade negativa. Simples. Tá vendo? Então, olha só. Veja bem uma coisa. Se você tem um problema, qual é o seu problema? Eu tenho medo. Tá bom. Então vamos trabalhar a polaridade. O que é que te dá coragem? Eu tenho medo, certo? Então o que dá coragem para você? O que te impulsionaria para te dar coragem se você tem medo de enfrentar uma situação? O que vocês acham? Dá para fazer uma tração paralela, não dá? Então vamos lá. Se você tem medo, eu tenho medo de montar um negócio. Por quê? Eu tenho medo de montar um negócio porque eu posso quebrar, posso ficar devendo para banco, posso ficar devendo para agiota, posso ficar devendo, sei lá, posso ficar devendo para um monte de gente, para fornecedor. Os clientes podem não me pagar. Eu posso abrir uma empresa, vou me dar mal. O que eu vou fazer se não dá? Eu vou investir um dinheiro que eu tenho guardado, vou ficar sem nada. E aí, como é que eu faço se eu viver uma situação?
olha só, perceba, você está polarizando. Se você começar a pensar tudo isso, você está polarizando sua mente. Você não está sendo precavido. Porque se você começar a pensar só no ponto negativo, você está polarizando sua mente negativamente. Então você tem que trabalhar o lado positivo. Vou montar um negócio. Eu posso ter inadimplência, mas posso vender bastante e posso ter lucro. E a inadimplência pode ser um fator pequeno comparativamente com aquilo que eu vou receber. Pronto. Certo? Então já começou a modificar a coisa aí. Então já não tenho tanto medo assim. Isto pode acontecer? Pode. Depende de quem? Depende de mim. Não é? Depende do ritmo. Né? Depende da minha energia, do meu foco, da minha vontade. Tudo isso que a gente falou desde o início do curso. Viram só? Então, a polaridade, se você está doente, se você está com um problema psicológico, espiritual, trabalha a polaridade. Eu tenho medo de água, de mergulhar no mar. Né? Então vamos trabalhar a polaridade. Trabalhe a polaridade, enfrente o medo, vá num lugar mais raso, aprenda natação, vai fazer natação, então, tem medo? Vamos trabalhar esse lado, não é isso? Então começa a fazer coisas para você trabalhar na polaridade oposta, para que você possa vencer aquilo dentro de você, certo? Qual é o seu medo? Entendeu? Começa a pensar nos aspectos positivos também. E se só joga o lado negativo, você deixa o medo dominar você. Você vai ser um escravo do seu demônio interior. Tá? Você vai ser um escravo do seu demônio interior. E o seu demônio interior vai passar a ditar regras na sua vida. Certo? Então, eu acho que vocês... É tudo uma questão de trabalhar a polaridade. Trabalha a polaridade. As coisas não estão acontecendo, não estão como deveriam ser na nossa vida. Vamos trabalhar a polaridade, vamos mudar isso, certo? Vamos fazer uma grande modificação. E aí vocês vão... Então vocês estão vendo aí como foi agradável uma aula... Vocês viram como foi agradável uma aula sobre hermetismo. Vocês vão refletir mais agora sobre isso, né? Doravante, a vida de vocês, e modificar aquilo que que está descompensado, fora do ritmo, despolarizado, desequilibrado, certo? É isso aí.